Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, os irmãos sabem que eu gosto bastante de fazer a leitura e, no caso, eu explicando versículo por versículo. Então, abram aí novamente as Bíblias no Salmo 139, versos do 1 ao 18. Dentro desse salmo, eu costumo dizer que o rei Davi não estava em si, mas sim recebendo a informação diretamente de Deus. Por quê? Porque Davi vai falar sobre a onisciência de Deus, vai falar sobre a onipresença, sobre a produção e seleção da vida humana antes de nascer. Nós já somos selecionados de acordo com Davi. Vai falar sobre o reconhecimento e as maravilhas e sabedoria de Deus. Vai falar também sobre a ira contra os homens que aborrecem a Deus. E vai finalizar com o arrependimento e com a onisciência, mais uma vez, de Deus. Ele finaliza o Salmo 139 com arrependimento e da mesma forma que ele iniciou, com a onisciência de Deus. E a junção desses pontos do rei Davi mostra também a onipotência do Deus vivo. Então, vamos ler aqui o verso 1 novamente, que ele inicia da seguinte forma: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Quando Davi fala, tu me sondaste, fala exatamente sobre a onisciência de Deus. E o que é a onisciência? É justamente o conhecimento ilimitado, o conhecimento absoluto e pleno sobre todas as coisas, que é do nosso passado, nosso presente e o nosso futuro. Tudo isso ele sabe apenas por sondar os nossos corações. No verso 2, ele vem continuando e falando sobre a onisciência de Deus, que fala da seguinte forma: Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe estendes o meu pensamento. Fala justamente que quando nós acordamos, quando nós vamos fazer qualquer atividade, o Senhor está próximo de nós. E nosso pensamento, ele também sonda, como foi dito no verso 1. Mas o sondar é vasculhar nosso coração e o nosso pensamento, que é justamente a onisciência que o rei Davi vem falando. Então, fala justamente sobre a onisciência, trazendo que ele vasculha o nosso coração e vasculha também o nosso pensamento. E ele continua no verso 3, dizendo da seguinte forma: cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Quando o rei Davi fala cercas o meu andar, o meu deitar, fala justamente que ele está próximo de nós, do nosso lado. Para onde nós formos, ao trabalho, fazer a obra do Senhor, também à escola, a qualquer lugar que nós formos, o Senhor está presente. No verso 4, já vai intensificar um pouco mais as informações, dizendo da seguinte forma: sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. O Senhor sabe o que nós vamos falar antes mesmo de chegar na nossa boca, antes mesmo de chegar na nossa língua. Porque se nós voltarmos mais uma vez para o verso 1 e o verso 2, falará que ele conhece os nossos pensamentos. Se ele sabe o que está no nosso pensamento, ele também sabe o que nós vamos falar. Olha
a profundidade que o rei Davi traz sobre a onisciência de Deus. No verso 5, o rei Davi vai confirmar a onisciência e a presença de Deus, falando da seguinte forma: tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Ou seja, quando fala pôr a mão, é a proteção de Deus. Pois se Deus não estiver do nosso lado, quem vai nos proteger? Quem vai nos guiar? Então, para Ele nos proteger, Ele precisa estar próximo e também de forma onisciente. No verso 6, o rei Davi vai falar sobre o conhecimento de Deus é incompreensível, falando da seguinte forma: tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Mas que ciência é essa que o rei Davi fala? Não é apenas sobre o conhecimento de Deus, sobre todas as coisas, mas sim sobre o conhecimento sobre quem sou eu e sobre quem é você. O rei Davi quer dizer que para o Senhor nos julgar, nos apresentar, dizer quem nós somos, nos descrever, Ele sabe muito mais do que você mesmo. Se alguém lhe perguntar, quem é você? Muitos não saberão definir quem é. Se perguntassem para mim, quem é você? Eu iria dizer, eu sou Abimael Magbis, filho do pastor Abimael Flor, filho da irmã Adriana de Oliveira Pessoa Flor, neto do pastor José Flor da Silva, neto do pastor Joaquim Tavares, neto também da irmã Elisa e neto da irmã Maria da Glória. Sou pai e também sou esposo, e pela misericórdia também sou pastor. Mas tudo isso é uma definição muito superficial. Se o Senhor trouxesse uma descrição sobre quem eu sou, Ele traria algo tão profundo que nem eu mesmo saberia que eu tinha essas características. Porque o Senhor, Ele conhece o meu pensamento, conhece o meu andar, conhece o meu coração, e da mesma forma Ele conhece você, porque Ele está sempre contigo aonde quer que fores. Aleluia, louvado seja Deus. O comentarista Matthew Henry fala da seguinte forma: Ele tem um conhecimento de mim como eu mesmo não tenho e nem posso ter. Não consigo ter conhecimento de todos os meus pensamentos e nem consigo fazer um julgamento de mim como o fazes. Se nós formos nos julgarmos por quem nós somos, nós falaríamos assim: eu sou uma pessoa muito boa, não é? Eu sou uma pessoa muito boa, eu fiz isso, eu ajudo fulano, eu sou assim. Mas isso aí é um julgamento nosso sobre quem nós somos, pois é muito difícil nós falarmos mal de nós mesmos, porque é ruim, né? Falar mal de nós mesmos é ruim, né? Mas o Senhor, Ele faz esse julgamento sem acepção. Dizer: Abimael, tu é assim. Jesus, eu sou assim. Você é assim, você tem que melhorar nisso. Tá certo, vamos melhorar. Abimael, você é bom nisso. Amém, Jesus, pelo menos uma coisa boa, né? Mas Ele faz o julgamento porque Ele nos conhece de uma forma tão profunda que nem nós mesmos podemos nos conhecer. E se Ele trouxesse esse conhecimento para nós, essa descrição, Ele falaria coisas que nós ainda não sabemos sobre nós. Então, o rei Davi traz uma profundidade sobre o Salmo 139 e sobre a onisciência de Deus. No verso 7, o rei Davi vai começar a falar sobre a onipresença. E o que é a onipresença? É a capacidade de estar em todo lugar
ao mesmo tempo. Enquanto nós estamos aqui louvando ao Senhor, o Senhor também está nos hospitais cuidando dos seus, está do outro lado do mundo também cuidando dos seus, porque Ele é onipresente. Lembrando que a onisciência e a onipresença, elas precisam estar juntas. Então, se Deus ele é onisciente, consequentemente, Ele também é onipresente, pois Ele vai estar em todo lugar físico, aonde nós formos, e também na nossa mente. Então, no verso 7, o rei Davi começa a aprofundar mais ainda a sabedoria que Deus deu a ele, falando da seguinte forma: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se Deus é espírito, se Deus está em todo lugar, para onde eu fugirei? Não há como fugir da presença de Deus, pois Ele está em todo lugar. No verso 8, ele começa a detalhar: se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Aqui tem um ponto muito importante. Davi começa a falar sobre as extremidades. Se eu for ao espaço, ou viajar de avião, de helicóptero, com o que for, o Senhor está presente. O Seol que o rei Davi fala é o momento da adversidade, o momento da provação, é o momento que você está isolado e está somente você e Deus sozinho. Quantas vezes nós ficamos sozinhos no quarto, passando por provação, passando por dificuldades, e nós estamos sorrindo para todo mundo: vai tudo bem, com Jesus no barco vai tudo bem. Porque no Seol, no momento da dificuldade, nós sabemos que o Deus vivo, Ele está presente conosco. E mesmo que nós falemos da seguinte forma: eu estou passando por uma grande tribulação, estou chorando, estou com dificuldades, mas eu preciso descansar também. Eu preciso descansar. Então, ao meio dessa dificuldade e dessa adversidade, eu farei minha cama, forrarei a minha cama, e eu descansarei, sabendo que o Deus dos deuses está comigo. Também se fala em outra tradução do Seol, é no momento da morte, literalmente passar pela morte, e não no sentido figurado, é no momento da morte mesmo. Quando o ser humano em Deus, ele falece, Deus também está presente no momento da morte, porque senão vem o adversário tentando tomar a nossa alma, e Deus precisa estar presente no momento, para que o adversário não nos leve. E também isso me faz lembrar em uma declaração da minha avó, Maria da Glória, onde ela falou, há uns 2 meses antes do falecimento do meu avô, onde ela falou da seguinte forma: que ela estava dobrando pano, dobrando a roupa, dentro do quarto dela. E no quarto dela tem uma janelona que vê diretamente a porta de entrada. E ela dobrando pano, dobrando roupa, quando ela levanta, que olha para a janela, ela vê 2 homens altos de branco e o portão aberto. Ela: oxente, quem são esses homens? E por que o portão está aberto se Joca saiu e fechou o portão? Quando ela sai do quarto, que olha novamente para o portão está fechado e não tem homem nenhum. Ou seja, já era os anjos de Deus chegando para guardar o seu servo, para proteger o seu servo do adversário. Então, o salmista Davi fala que até no momento da morte, o Senhor
se faz presente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, o salmista, ele continua no verso 9, dizendo: se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Quando se fala das asas da alva, é justamente a proteção de Deus, como de uma ave que vem proteger os seus filhotinhos. Ele vem e protege seus filhotes. Por mais que estejas na profundidade do mar, lembra de Jonas? Jonas, ele foi engolido por um grande peixe. Quando foi engolido, estava nas profundidades do mar. E quem é que estava com Jonas? O Senhor Deus vivo. O eu sou estava presente junto com Jonas, ouviu a sua oração e disse: agora, peixe, tu vai vomitar Jonas, porque ele vai pregar a minha palavra. Aleluia. Então, até nas extremidades do mar, o Senhor se faz presente. Quando se chega no verso 12, ele aprofunda ainda mais, dizendo: nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. O que o salmista está dizendo bem aqui é: por mais que eu fuja para as montanhas, por mais que eu fuja para as cavernas, por mais que eu fuja para bunkers para me proteger de guerras e de perseguição, o Senhor, no meio dessa escuridão completa, aonde ninguém consegue ver e aonde ninguém consegue lhe encontrar, o Senhor já está lá. O Senhor já está presente. Lembras de Davi, quando estava fugindo do rei Saul? Ele se escondeu na caverna, se escondeu. E o rei Saul procurando Davi, procurou e não encontrou. Mas quem foi que estava junto com Davi? Foi quem? O Senhor, que estava junto com Davi ali no escuro. Quantas vezes nós estamos sozinhos também, no escuro, no quarto, os filhos não estão, a esposa não está, o esposo não está, mesmo assim a gente vai lá no quarto, e tranca a porta e vai falar com Jesus. Ali o Senhor também se faz presente no momento de bonança e no momento de adversidade. O Senhor está presente. Quando nós vamos para o verso 13, ele vai falar uma comparação sobre a escuridão que ele fez, sobre as profundezas do mar, sobre escuridão, e vai jogar diretamente para a escuridão do ventre da mãe. Antes, o ser humano, ele pode chegar a profundezas extremas, não é? Ele pode chegar através de submarinos, ele pode chegar lá embaixo. Ele pode cavar várias crateras e montar bunkers lá embaixo da terra. E o ser humano consegue chegar. O ser humano consegue chegar também ao espaço onde tudo é escuro. Mas ele faz uma analogia ao ventre da mãe. Qual ser humano consegue voltar para o ventre da mãe? Nenhum ser humano consegue. Quando Jesus falou para Nicodemos, é necessário nascer de novo, Nicodemos pensava que era de uma forma material. Como é que um homem pode voltar novamente ao ventre da mãe se eu já sou adulto? Mas Jesus não estava falando de forma material, mas sim de forma espiritual, nascer de novo, uma nova pessoa, para poder seguir aos céus. Mas quando o rei Davi, ele fala sobre o ventre da mãe, ele está falando de forma material. É o ventre da mãe, o útero também. Ele está falando literalmente do ventre da mãe.
dizendo da seguinte forma: pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Quando ele fala entretecer, é basicamente, vou fazer uma pequena analogia, mas é pegar as agulhas de crochê e começar a costurar. Eu vou aqui começar a costurar a Abimael, aqui ó, tec, 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 e começar a fazer João agora, tec, 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 e começar a fazer Maria, tec, 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 tec. Ele vai estar também no ventre da mãe. Olha que profundeza que o rei Davi traz. E ele aprofunda ainda mais da seguinte forma: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Por qual motivo que o rei Davi louva? Porque ele não compreende como que o ser humano ele é formado. Hoje já se sabe que não é mais o mais rápido quem vem a nascer. Não, porque aí chamava de corrida pela vida, a primeira corrida. Por muitas décadas se pensou dessa forma, que o mais rápido ao chegar ao óvulo seria o primeiro a nascer. Mas a ciência vem trazendo novos estudos, dizendo da seguinte forma: não é mais o mais rápido não. O corpo da mulher, ela só vai permitir o embrião realmente nascer se ela quiser. Ou seja, o corpo da mulher seleciona quem vai nascer. E o que é que a Bíblia fala há mais de 2000 anos atrás? Que o Senhor entreteceu você. O Senhor selecionou você para nascer. Nós não somos um acaso. Nós fomos selecionados pelo Deus vivo. Por quê? Porque quando o homem, ele libera o sêmen, é liberado mais de 40 milhões de espermatozoides. Desses 40 milhões, o Senhor escolheu você para nascer e adorar a Deus aqui nesse templo e nessa terra. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, o salmista, ele fala há mais de 2000 anos atrás, que o Senhor nos selecionou e nós não somos um acaso, nós não corremos pela vida, mas sim o Senhor nos deu o maior milagre, que foi o dom de viver, o milagre da vida. Então, sejamos gratos pela vida que o Senhor nos deu, pois Ele nos escolheu para viver. E o mais importante, viver junto com Ele na eternidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, o salmista, no verso 16, ele vai continuar falando da seguinte forma: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. O rei Davi fala sobre a formação humana novamente, falando que quando ainda nós não éramos nada no ventre da mãe, nós não tínhamos forma, o Senhor estava presente ali para que nós nascêssemos. O Senhor estava presente. Então ele começou a entretecer, começou a desenhar você. Então Deus começou a formar nervos, começou a formar coração, começou a formar ossos, começou a formar artérias, veias, começou a formar músculos. Depois vai começando a ter forma de ser humano. Começou a criar mão, a desenvolver a cabeça, desenvolver o cérebro,
desenvolver a boca, desenvolver a unha, desenvolver o pé, desenvolver o sistema respiratório que nós tanto precisamos. O Senhor começou a nos desenvolver quando ainda éramos informes. E Ele cuidou de cada um de nós, para que pudéssemos nascer e dizer: muito obrigado, Senhor, por ter me selecionado a nascer, e muito obrigado por estar na tua casa, te adorando e te glorificando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No verso 17, já pula para o reconhecimento de Davi sobre as maravilhas do Senhor, dizendo da seguinte forma: e quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Ou seja, se Deus viesse para nós e trouxesse todo o seu conhecimento, como Ele formou a terra, como Ele formou os animais, como Ele formou as plantas, o mar, a areia, a terra que nós pisamos, como Ele forma o ser humano, se Ele contasse para nós não entenderíamos, nós só ficaríamos assim, ó, é verdade, Jesus, eu acredito em tu, mas eu não entendo nada que está dizendo, porque para mim é algo muito avançado que nós não temos compreensão de compreender o teu pensamento, é muito além dos nossos. Então o rei Davi fala que tudo isso é precioso, e se nós fôssemos contar em quantidade a sabedoria e o conhecimento de Deus, não teria areia no mundo em quantidade que pudesse suprir o conhecimento de Deus. E areia no mundo tem muita, né? Tem muita areia, somente começando pela praia tem um bocado, não é? Tem muita areia. Se juntasse toda a areia da terra, não teria a quantidade de conhecimento que o nosso Deus possui sobre todas as coisas. Aleluia, louvado seja Deus. Então, o salmista Davi, nós vamos parar aqui no verso 18, mas o salmista Davi, ele finaliza da seguinte forma: quando acordo, ainda estou contigo. Ele fala que se Deus está presente comigo aonde quer que eu for, Ele está presente no meu pensamento, Ele está presente no meu trabalho, Ele está presente na igreja, então o meu primeiro pensamento do dia tem que ser no Senhor, porque se não fosse Ele, aqui não estaria. Então o primeiro pensamento do salmista é: eu estou contigo, eu estou perto de ti, e quero ficar perto de ti, porque é bom. Aleluia. Que hoje nós possamos, quando formos dormir, dizer assim: Senhor, eu penso em ti, e eu quero ficar perto de ti. Senhor, eu te agradeço por me selecionar. Muito se pensava que era a corrida pela vida, mas a ciência, ela comprovou o que tu já vinha falando há mais de 2000 anos atrás, que o Senhor me selecionou para nascer e fazer a tua obra. Amém. És orvalho que nutre uma rosa,